Às vezes a gente quer fazer algo diferente e a gente não sabe nem por onde começar. Então eu sugiro como um exercício, né, para você que quer tornar o seu bordado mais criativo, começar a pensar um pouco fora da caixinha, né, aonde que eu poderia estar, assim, aplicando, esse tipo de material, né, cordões diferentes, cordas, linhas diferentes, né, mais grossas, com outros materiais, linha de sisal, linha de lã, linha texturizada, né. Isso é tão legal, porque a gente vai exercitando o bordado com um olhar mais artístico, né, com um olhar mais solto. E isso é muito bacana, né? Quando a gente consegue trabalhar desse modo. Então, aqui, esse quadro que eu estou fazendo, né, essa arte no tecido, é um desenho próprio, meu, né? É um momento, assim, aonde eu realmente solto as minhas ideias, amo fazer isso. E amo ainda mais compartilhar com vocês. Então, começar aqui no canal a compartilhar um pouquinho mais, né? Aqui no Arte Paetê, a ideia, gente, é trabalhar o bordado de um modo livre, né? Descontraído, motivar pessoas que querem aprender a bordar pela internet, conseguir realizar o seu trabalho, né? Então, o meu papel aqui no canal é fazer você sair do zero no bordado e conseguir concretizar a sua ideia de bordado. Eu acho que isso que é muito mais importante, né? Você conseguir concretizar a sua ideia de bordado. Então, o ponto cicatriz, eu estou finalizando aqui, ó, ele é muito simples. A gente sai, né, do verso para frente do tecido e volta da frente para o verso, abraçando algum material que você queira aplicar no seu bordado, né? Olha que interessante. Pronto. Agora ali, depois eu vou trabalhar o arremate pelo lado de trás, né? Aqui no meio, eu vou preencher com um nozinho francês. Eu vou falar um pouquinho dos pontos, tá? Para vocês saberem como com pontos simples, a gente pode também estar trabalhando de um modo bem fora da caixinha no bordado, com pontos bem simples de fazer, né? Vocês viram que aqui eu apenas usei o ponto cicatriz para abraçar essa linha aqui na minha lona, né? Esse tecido é um tecido de lona, é algodão cru bem grosso, então a gente chama de lona, tá? Aqui, gente, tem o ponto pistilo. Esse ponto é muito usado em flores, mas nada impede de você preencher espaços do bordado com ele, trabalhando degradê, como eu fiz aqui, né? Ficou uma ideia ótima, não é mesmo? Olha só, vamos virar um pouquinho mais aqui. Aqui eu trabalhei pontos retos, vou pegar uma agulhinha maior para apontar para vocês, ó. Aqui eu trabalhei pontos retos em tamanhos diferentes, estão vendo? Mais alongado, mais curto, mais alongado. E fiz um enlace, olha só, usando o ponto reto como uma alça, né? Então, esse ponto aqui não tem um nome, foi apenas um enlace que eu fiz, ó, tá? Não necessariamente eu usei um ponto de bordado que eu aprendi, né? Eu criei uma estrutura aqui nesse bico, né? Aqui, é claro, eu apliquei uma lantejolinha, né, no olho. A arte paetê sempre tem que ter um brilhinho, né, gente? Lantejola, uma continha preta para dar a ideia do olho do galinho, né? Aqui também eu apliquei com ponto cicatriz, essa linha que é uma pluma, tá? Vamos ver aqui, ó. Outra coisa que é bem legal da gente estar trabalhando no bordado é usar peças de bijuterias que se quebraram, se partiram. Eu guardo muito. Essa pecinha aqui é uma continha, né? Mas ela é assim um material plástico, porém parece um metal. Mas é de um bordado de uma calça que já veio assim meio que arrebentado. Eu
não quis, refazer esse bordado, não estava afim, até porque eu não gostava muito dele, e eu guardei as peças, né, não joguei fora, eu guardei as pecinhas, e agora eu estou aplicando para dar essa ideia de poazinho no meu galo, né, a ideia de, aquela galinha da Angola, né, eu acho que é o nome, que é toda, tem um poazinho, né, branca com pretinho, pretinho com pontinho branco, né. Então, assim, é bem legal de você também estar aproveitando outros materiais e aplicando, tá. Isso aqui depois eu vou fazer um vídeo que eu filmei como que eu apliquei essas pedrariazinhas aqui na lona, tá. Aqui eu também já mais ou menos, fiz um vídeo sobre essa aplicação aqui, também usei o ponto cicatriz, então pontos básicos que eu usei, né. Fiz aqui uma decoração com pontos retos, ó. Isso aqui é só ponto reto, fiz um desenho com pontos retos, cruzando pontos retos e desenhando, tá. Aqui, ó, eu fiz um chuleado, tá. Então, assim, ponto reto, chuleado, né, o ponto cordãozinho ou cicatriz, né, eu tenho aqui no canal. Então eu vou deixar vinculado a esse vídeo a listagem desses pontinhos aqui. O que eu não tenho aula de passo a passo ainda é o ponto pistilo, mas eu tenho ponto reto e ponto de nó francês, que na realidade o ponto pistilo, gente, ele é um ponto reto que finaliza com um nó francês, tá? É muito fácil de fazer. Então, assim, não tem muito mistério. Queria estar compartilhando esse momento aqui do ateliê com vocês. Eu vou finalizar esse vídeo trabalhando o nozinho francês aqui no meio, tá? Vou usar a tonalidade de cor aqui, da mesma tonalidade do vermelho, desse vermelho que eu usei aqui em cima, trabalhando o nó francês aqui. Vou preencher só com o nozinho francês. E dizer para vocês que aqui embaixo, ó, eu ainda vou trabalhar o pezinho do galo, tá? Também vou fazer de um modo bem diferenciado e vou fazer um vídeo também depois colocar no canal para vocês de detalhe desses trabalhos, tá? Então, é isso. Vamos finalizar com o nozinho francês. Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Eu peguei uma agulha um pouco mais alongada, também um pouquinho mais grossa. Ó, o nó francês, nós trabalhamos com a agulha mais próxima possível do tecido, tá? E aí a gente vai fazer assim, ó, 3 voltinhas. 1, 2, 3 voltinhas. E vamos ali com a agulha bem próximo da onde a gente saiu. Pronto. Olha lá. Nozinho francês. Vou fazer um aqui no meio para vocês visualizarem bem. Nó francês é muito fácil de fazer, gente, não tem mistério não. Aqui, só a dica é que a gente deve segurar com a mão contrária que você está segurando a agulha, né? Você deve segurar, não puxar, tá? Apenas segurar levemente, ó. Com a agulha próxima do tecido, você vai dar ali 3 voltinhas na agulha e depois você vai com a agulha bem próxima, bem do ladinho, quase no mesmo lugar, tá? Que você saiu com a linha e... Opa, olha só o que aconteceu aqui. Minha linha saiu, né? Vamos ver se eu consigo encaixar novamente sem ter que... Não, vamos ajustar aqui. Aqui. Vamos ver se agora vai. Às vezes acontece isso, né, gente? Da linha sair. Às vezes a gente precisa de um passador de linha. Vou pegar um passador de linha e vai ficar mais fácil para mim. Porque sem passador de linha, como o olho da agulha é bem aberto, essa parte aqui da onde passa a linha é bem aberto, ó. Passei a linha pelo passador e puxei. Pronto. Facilitou minha vida, né? Agora sim, ó, eu seguro levemente aqui e puxo. Pronto. Tenho o meu nozinho francês ali. Olha que gracinha, né? Então, aqui eu vou preencher com vários nozinhos de forma aleatória, né?
vou seguir a minha intuição, adoro isso no bordado, puro exercício da criatividade, né? Você te desprender, assim, de regras e seguir um pouco, deixar a sua intuição falar, fluir, né? Então, se você procura ser mais criativo no bordado, olha, essa é uma dica, tá? Se liberta um pouco das regras que você aprendeu sobre bordar e segue um pouco a sua intuição, tá bom? Olha, se você tem intenção de realizar algum bordado agora para o carnaval, eu quero sugerir para vocês o meu curso online, que é exatamente focado em bordado com lantejoulas e paetês. Para você customizar seu abadá de carnaval, né, ou colocar um detalhe numa roupa, naquela peça confortável que você gosta, para pular o carnaval. Neste curso, eu ensino você do zero a bordar lantejoulas e paetês. Então, você não precisa saber bordar, assim, ser uma bordadeira de primeira, pode ser iniciante, tá? É um curso que eu ensino técnicas básicas, tanto para peças de tecido plano, né? Quanto também peças tridimensionais, como por exemplo, ó, bustiers com sutiã com bojo, né? Olha só, foi customizado. Então eu ensino como trabalhar essas carreiras, né? Bordar isoladamente. Olha o acabamento, gente, não tem linha atrás, tá? Então trabalha com linha ancorada no tecido. Então é um curso que vale muito. Tanto se você quiser bordar para você, quanto para de repente fazer uma renda extra. Essa técnica aqui que eu ensino na aula bônus, né, de bordado com agulha ancorada em peças tridimensionais, você pode trabalhar, por exemplo, em alpargatas, aquelas sapatilhazinhas de lona, acessórios, cintos, bolsas, né, aonde a sua criatividade mandar. Tá? Aquelas técnicas assim, eu sempre digo que o curso eu ensino a pessoa do zero e levo a pessoa até a ideia de bordado dela, né? Que ela consegue realizar a ideia de bordado, tá? Então você consegue realizar a sua ideia de bordado com o curso. Ensino a parte dos materiais, sobre agulhas, linhas, tecidos, é super completo. E tá com preço promocional, né? Agora em fevereiro, porque falta menos de um mês para o carnaval, então o precinho tá super camarada. O curso fica disponível por um ano na plataforma para você acessar o ano inteiro, criar outras peças, né? Então, assim, vale demais, viu? Garanto para você que você vai amar esse curso. Então, dá uma olhadinha no link que está aqui na descrição. Se não puder fazer o curso ou não tiver interesse em fazer o curso, aproveite os conteúdos gratuitos do canal, que tem muito conteúdo bom para quem quer começar a bordar aprendendo pela internet. Meu objetivo é justamente esse, né? Que você saia do zero, que você comece a praticar e que você consiga realizar o seu projeto de bordado, a sua ideia de bordado, dar vida a ela, conseguir realizar a sua ideia de bordado. Quero agradecer as pessoas que me acompanham aqui nesses 2 anos aí, 3 de YouTube, né? Já quase. E que você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa a sua contribuição, deixa o seu comentário. Se quiser deixar um valeu demais para mim, pelo meu trabalho, ajuda muito, né? De modo que é uma forma de você agradecer e contribuir para que o canal também continue, tá bom? Então, um beijo grande e até breve, né? Até o próximo vídeo ou a próxima live aqui no canal.